Olá pessoal, saudações tricolores. Prometi um vídeo para hoje, estou botando vídeo para hoje. Mas não é o vídeo que eu prometi que eu ia colocar. Eu falei e vou colocar daqui a 2 ou 3 dias um vídeo sobre a torcida do Fluminense. Um vídeo polêmico. Que vai ter um monte de dislike. Mas também não estou preocupado com isso não. Hoje eu resolvi fazer um vídeo, porque ontem no YouTube, na livezinha do Saudações Tricolores, o Pedro Rangel, a quem eu tenho muito boa conta, já me fez uma entrevista comigo ano passado. Antes de publicar, me mostrou a entrevista inteira, estava exatamente como eu tinha colocado. Teve um comportamento muito correto comigo. Mas ontem ele escorregou. Ontem ele falou umas coisas que eu me vi obrigado a fazer esse vídeo em meu nome e em nome do Laranjeiras 21, porque eu diria que foi 100% errado. Tudo que foi falado ali não condiz com a verdade. Antes de eu começar a falar, por favor, inscreva-se no canal. Vamos chegar a 10 mil. A primeira parte é chegar a 7 mil, né? Inscreva-se no canal. Dá o seu like lá, ativa o sininho. Aquelas coisas que todo mundo fala, então estou falando também. Para o canal ter mais visibilidade, a gente está sempre tendo coisas novas para falar e crescendo. Bom, dito isso, ontem na live do Saudações Tricolores com o Pedro Rangel, ele ficou respondendo às perguntas que os assinantes do Saudações Tricolores, eu sou um dos assinantes, não vi a live. Tá? Isso aí foram amigos que ligaram para mim e eu vi a live depois, quando ela já não era mais live. Dizendo que, pô, está falando completamente diferente lá, eu resolvi ver. Realmente, apesar de eu ter o Pedro em grande conta, ele cometeu um erro atrás do outro. Primeiro ele falou que foram 2 ou 3 perguntas sobre o restauro de Laranjeiras. Ele falou que é uma coisa muito difícil e complicada. E isso eu vou responder várias vezes, mas agora não é extremamente simples e não tem nada de complicado. Aí logo depois ele entrou fez as colocações que ele acha pertinentes e colocou que não é justo que o Fluminense não jogue no estádio dele, porque a gente joga em Bacaxá, joga no Jurite Coutinho, joga no Bangu. Bom, vou falar de Bacaxá e do Jurite Coutinho. No Bangu já não vou, tem décadas. Então não posso falar como está lá hoje. É um campo longe, além de ser longe, é um campo que você fica atrás do gol, você tem que ver de binóculo o gol que você está atrás, porque é grande pra caramba. Mas Bacaxá tem 2 entradas. O portão A é para visitantes, o portão B é para sócios. Então já atende o Estatuto do Torcedor. Quem vê a transmissão do outro lado das câmeras é o visitante. Atrás do gol é gente de Boa Vista e onde está a câmera tem as cabines de rádio e TV e uma tribuna de honra, uma espécie de uma tribuna de honra abaixo das cabines de rádio e TV, ficam as sociais. Então você tem 2 entradas. Vamos dar uma olhada no estádio como é que é. Aliás, muito bonitinho. Vamos dar a capacidade, é uma capacidade de 6, 7 mil lugares. Mas dá uma olhada como é bem, bem bacaninha. Viram? Com relação ao Jurite Coutinho, e o Pedro colocou que se entra pelo mesmo lugar. Não, Pedro, me desculpa, não entra não. Até 6 anos atrás nós estávamos indo sempre a Edson Passos e você tem 3 entradas no portão principal do Jurite Coutinho. Uma entrada à direita, vendo de frente, uma entrada à direita, você vai para a Social da América, aquela que caiu a cobertura. No meio é a entrada de quem vai para aquela arquibancada atrás do gol, onde ficava a torcida do Fluminense.
À esquerda é para quem vai para a arquibancada onde ficam as cabines de rádio e TV. E aquela cabine, aquela arquibancada que era usada pelos visitantes, ficava sempre quase vazia, você tem que entrar pela outra rua e fica a uns 150 metros das três entradas. A única coisa que é comum, como também é comum no Maracanã, é na hora que você sai, eles abrem todos os portões, porque é um portão muito largo. Aí se juntem para sair. Por exemplo, no Maracanã, se você comprou um ingresso no portão C, você tem que entrar pelo portão C. Se for no B, você tem que sair pelo B. Agora, na hora de sair, você pode sair pelo B ou pelo C. Não tem o menor problema. Ah, eu quero já ir para o metrô, vou sair aqui por dentro, que vai mais rápido. Pronto, não tem problema nenhum. Você não consegue ir lá para a ala norte. Mas ali atrás você troca, sem problema nenhum. Então, na saída, o Julite Coutinho tem 4 entradas. Agora, vamos dar uma olhada no Julite Coutinho. São os quatro setores bem claros. Viu? Agora, tem uma coisa muito importante no Julite Coutinho, no Bangu, se não mudou de 10 décadas atrás, não mudou. Se aconteceu alguma mudança, foi para melhor. E Laranjeiras não mudou desde 1969, quando foi a primeira vez a Laranjeiras. Bacaxá, Julite Coutinho e Bangu tem muito mais do que 6 banheiros. Muito mais. Você tem bares no Julite Coutinho em cada setor. Você tem banheiro em cada setor. Em Laranjeiras, você tem um bar, um bar que não é no estádio, é na social, é dentro do clube. A única entrada que tem para ir para as sociais, real, é passando por dentro do bar. Ou então você sobe para a tribuna de honra e pula. É uma coisa meio vergonhosa isso. E nas populares, você tem 2 banheiros também, porque os 2 banheiros das sociais não estão no estádio, estão na sala de troféus, na entrada da sala de troféus, um de cada lado da escada. Então isso, os outros estádios são muito melhores. Muito melhor. Tanto é que o Fluminense jogou Campeonato Brasileiro porque atende ao estatuto do torcedor. Nós jogamos há 3 anos atendendo ao estatuto do torcedor. Aí uma outra coisa que foi colocado pelo Pedro, foi que Laranjeiras, eu respondia isso falando no vídeo, o último vídeo que eu fiz. Laranjeiras vai para atender o estatuto do torcedor para um campeonato furreca, que nem o campeonato carioquinha, do Rubinho. É tudo no diminutivo agora. O campeonato carioca era o campeonato mais importante do Brasil, mais do que o campeonato brasileiro. Hoje é um campeonato em diminutivo, porque o presidente da federação também é uma pessoa diminuta e com um nome no diminutivo. E não é importante. Mas de qualquer maneira, para aprovar lá na gente, 3 entradas é fácil. Uma entrada para 5.000 pessoas, uma entrada para 2.900 pessoas e uma entrada para 700 pessoas. Isso é fácil de construir. Já tem as 3 entradas prontas. Social, aquela que sempre existiu, e uma entrada por onde entram os carros, vou fazer uma arquibancada ali, bem vagabunda, para caber 700 pessoas. Pronto, está atendido o estatuto do torcedor para entradas. Mas para banheiros, não. Não tem como atender banheiros. Vai ter que colocar banheiro químico. Banheiro químico na passagem dos carros, aí nas populares. Aí tem que entrar, o carro não entra, associado desse dia não pode entrar no clube, para parar no estacionamento do clube, não pode entrar, porque tem banheiro químico ali, você não passa com o carro, porque tem um banheiro químico na sua frente. Essa é a primeira coisa. Depois de terminar o jogo, tem que tirar correndo o banheiro químico, e aquilo é uma fedentina só, vamos falar a verdade. Tá? E não tem jeito. Outra coisa, saída de emergência, naquele estádio, não atende nada. Porque você não tem como correr ali para sair. Hoje em dia tem que esvaziar em 5 minutos o estádio. Você imagina a parte de cima cheia? Ele está pertinho lá das sociais. Pô, vai demorar uns 10 minutos para chegar na rua. Ou então ele se joga no programado, se suicida e pronto, vai rápido. É uma coisa de... Tem coisas que vão... Para o Fluminense jogar o Carioquinha do Rubinho, é fácil, você sabe que isso vai custar. Mas faz. Porque se você for ver o Conselheiro Galvão atende o estatuto do torcedor. Porque é um estádio para 3.000 pessoas. Para jogar a Série D é tranquilo. Não tem problema nenhum. Agora, você não joga o Campeonato Brasileiro da Série B no Conselheiro Galvão.
Porque você precisa de público, precisa de muito mais coisa do que um estádio para 3.500 pessoas. Bom, isso é o que ele falou. Ele também falou que é muito difícil porque existe destombamento. Então, eu gostaria de colocar vocês aqui que me acompanham já há 4 anos, estou indo para o 4º ano de leiteria, mais um ano antes do leiteria na Flow News. Então, eu sempre falei isso. O vereador Carlos Caiado, ele era conselheiro do Fluminense, se não me engano, até o último mandato do Pedro Abad. Ele, em 2006, entrou com um projeto de lei para destombar o Fluminense. Isso que eu estou falando agora, já falei pelo menos umas 50 vezes. Desde o Orkut eu falo isso. Desde o Orkut eu falo isso. Eu tenho comigo todo o processo. Isso não é uma coisa nova. Se recuperarem o Orkut, eu falo isso, escrevia. Aqui no Facebook eu já falei pelo menos umas 40 vezes. Eu tenho comigo o processo todo, a votação toda, e só teve um vereador que votou contra, e foi isso que não deu o destombamento. Em 2009, o processo inicial é de 2006 e terminou em 2009. O voto que melou tudo foi da vereadora Tereza Berger, viúva do deputado estadual Gerson Berger, porque ela não confiava nesse destombamento e achava que o Fluminense ia fazer ali um grande condomínio, do lado do Palácio Guanabara. Isso, inclusive, está na coisa dela. Ali, já pensar em fazer um shopping. Esquece, alguém vai fazer um shopping do lado do Palácio Guanabara? Só a cabeça que pensa isso está doidona. Pô. Não parou para pensar o que estava falando. Então, isso é uma coisa de estombamento. A outra coisa, eu estou apresentando com o Laranjeiras 21, é o meu 4º projeto. O primeiro projeto foi uma coisa escrita, o segundo projeto e o terceiro projeto foram sketchups que eu apresentei em primeiro lugar para o Mário Bittencourt, no escritório dele. A primeira vez fui eu, Álvaro Souza e Ricardo. O sobrenome do Ricardo agora me fugiu. E na segunda vez foi eu, Álvaro Souza e Marcelo Johan. Nós apresentamos ao Álvaro, ao Mário. Só que esses 2 projetos eu levava em consideração que nós conseguiríamos destombar as populares e manteria a sede e a arquibancada social. No Laranjeiras 21, desde o início, em 2017, nós não pensamos em destombar nada. Vamos fazer o nosso projeto baseado no tombamento. Ele vai continuar tombado. Vamos usar a mesma... Por isso que como nós apresentamos o diagnóstico de arquitetura no Largo do Machado, e o Sérgio sempre colocou isso nas lives também, eu também sempre coloquei aqui no Leiteria, a volumetria do estádio hoje está mantida. A área está mantida. Então é como se, olha, aqui cabem 100 litros de água, hoje. E depois de tudo, vai caber quanto? 100 litros de água. A gente não vai mexer nisso. Vai ser uma casca. Vamos deixar a casca e vamos fazer tudo novo dentro, menos as sociais. Sociais vai ter uma intervenção para atender o decreto 44035 de 2013 dos bombeiros, que é o decreto que regula equipamentos esportivos, ginásios, estádios, tudo que for esportivo. Menos para equipamentos com menos de mil lugares, que aí continua valendo a lei de 1976. O Maracanã, a lei foi feita em cima do Maracanã. Ela é de 18 de janeiro de 2013. Então nós seguimos fielmente essa lei. Aí o Pedro colocou, pensou, isso é uma coisa que me incomodou muito. Ele falou que depois que fez a entrevista comigo, leu tudo, fez entrevista com todo mundo, com o INEPAC, com todo mundo, ele parou, pensou e chegou à conclusão que isso é muito difícil. Isso me incomodou, porque eu posso jogar 20 anos da minha vida fora. Porque desde 2000 eu trabalho com isso, e desde 2000, em 2000 eu estava no Museu Nacional fazendo projeto de restauro, para 3 salas. Que foram restauradas, depois pegou fogo, mas estava lá. Fora disso, já fiz mais 4 projetos aprovados e executados de bens tombados, de patrimônio. Então, quando ele fala que é muito difícil, eu acho que ele devia ter feito, já que ele é um jornalista, devia ter feito uma reportagem investigativa. Porque ele fala que é muito difícil e não sabe por que Laranjeiras não recebe o jogo. Aí eu pergunto,
Por quem foi que proibiu o público de ficar no segundo andar de Laranjeiras? Foi o Fluminense? Óbvio que não. Foi o governador do estado? Claro, obviamente não. Foi o Papa? Não. Cristo Redentor? Também não. Quem foi? Corpo de Bombeiros. Eles é que proibiram, porque aquele negócio é muito íngreme. Até 2003, 20 anos atrás, já era segurar a Garra Flu, Yang Flu, Flunitor, já era brabo, porque na parte de cima, eu tenho 1,83 m. Se eu sentar mesmo, botar a bunda sentado como tem que ser sentado, uma pessoa de 1,83 m não consegue colocar o pé no chão, porque você tem 50 centímetros de assento e 70 centímetros de altura, tanto que tem um degrau entre um e outro e é um palmo e pouco para você pisando nesse degrau, é alto pra caramba. E todo mundo só vê jogo em pé. Para você sentar e botar o pé no chão, você tem que encostar a bunda na quina do degrau para poder ficar com o pé em pé. Senão não consegue, é perigoso, é íngreme. E para começar, tem outra coisa. No decreto 44035, tem a inclinação máxima que pode ter uma arquibancada. Nós estamos com quase o dobro do que precisa. O máximo que pode ter é 37 graus. A gente tem ali mais de 45. Quem conhece o estádio sabe o que eu estou falando. Então quem proibiu foi os bombeiros. Agora, nós pensamos no estádio tombado e respeitamos 100% do decreto 44035/13. Aí eu pergunto, como é que os bombeiros podem encrespar com isso? É a lei mais moderna que tem no Brasil. Os caras bateram palma. Mais do que isso, nós chamamos a Globo, o pessoal de engenharia da Globo, para ir ao estádio para ver o nosso projeto. O chefe de engenharia da Globo de transmissão falou assim, é a primeira vez em 25, 28 anos que ele está lá, que nos chamam para dar uma opinião no que a gente trabalha. Tudo isso foi pensado, mas não fizemos nada, nós estamos há 4 anos pensando nisso. Antes de apresentar o projeto, a gente estava pensando nisso de maneira pesada. Pô. Com relação ao destombamento, eu quero colocar uma outra coisa. Porque não pode destombar. Nós não queremos destombar. É difícil. Não, é extremamente fácil. Eu poderia aqui dar exemplos diversos de bens que tiveram intervenções, bens tombados que tiveram intervenções e continuaram tombados, que é o que nós queremos. Porque vai voltar em 1919 não pode. Que vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Mas eu quero dar um exemplo, porque se tivesse feito uma reportagem investigativa, eu sei, Pedro, que você está vendo esse vídeo. Se você tivesse feito uma reportagem investigativa, você teria feito a coisa mais simples do mundo. Qual é o estádio? Vou ver isso em cima de um estádio tombado. O que foi feito? Eu vou te dar como exemplo, simplesmente o estádio mais famoso do mundo. O estádio Mário Filho Maracanã. Foi tombado, pré-tombado, em 1999 pelo IPHAN. Em 2000 ele foi finalmente tombado pelo IPHAN. É o órgão máximo de patrimônio do país. Em 2002, o César Maia tombou, ele era prefeito, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2005, acabou a geral. O Fluminense foi campeão em 2005 em cima da Volta Redonda com a geral cheia. Eles não deixaram ficar ninguém atrás do gol. A geral ficou cheia dos dois lados, das laterais do campo, mas atrás do gol não deixou. É só entrar no YouTube e botar aqui Fluminense 3, Volta Redonda 1, que vocês vão ver. Aí o César Maia parou para poder acabar com a geral, porque era o Pan-Americano. Ia ter premiação. Quando teve o Campeonato Mundial da FIFA, o primeiro que o Corinthians venceu do Vasco, a geral não funcionou porque os jogadores iam ter que receber o troféu, aí botaram uma cobertura na geral para o cara poder andar. Aí fizeram aquelas cadeiras azuis, pegando a geral toda. Em 2010, logo depois do jogo do Fluminense com o Vasco, se não me engano, quando o Deco foi apresentado, fechou o Maracanã. Não, o penúltimo jogo foi o Flamengo. O Flamengo jogou numa quinta-feira e fechou o jogo. Fechou o estádio. Eu estava no estádio no dia seguinte, fazendo uma visita. Eu estava levando uma pessoa para conhecer o Maracanã. Um dia depois desse jogo, ia acabar de fechar o estádio, Maracanã. E o que aconteceu ali? Destruíram o estádio todo. Só para a gente não ficar aqui fazendo tergiversação sobre o que eu estou falando, vamos ver. Vou botar 3 imagens do estádio.
uma de 2004, uma de 2010, se não me engano, 2009, se não me engano, um mosaico do Fluminense. E agora, 2021. Vamos ver? Viram? Pois é, o estádio é tombado pelo IFAM, não perdeu o tombamento. Mas não foi só isso. Teve mais coisa. Porque aquelas entradas que fizeram A, B, C, D, isso aí não impacta em nada no tombamento, porque você não destruiu nada, você acrescentou. Isso pode. Agora, o estádio trocou a cobertura. Vamos ver como é que ele era e como é que ele é? Vamos lá. Viram? Estádio tombado. A cobertura deu problema. O IFAM aprovar foi problemático. Mas aí conseguiram provar que aquela marquise estava para cair, aí permitia. Mas o estádio continua tombado. Idem Maracanãzinho. Foi todo mudado. O Maracanãzinho foi um estádio que eu já joguei e agora está uma arena olímpica. Então, dizer que é problemático tombar, não, nós vamos fazer um estádio exatamente como foi feito o Maracanã, exatamente como foi feito o Mineirão, que é tombado pelo Patrimônio Estadual de Minas e pela cidade de Belo Horizonte, e como foi feito o Castelão, que agora é tombado também pelas duas entidades, não pelo IFAM, mas pelo Estado e pelo município. Não tem o menor problema isso. Nenhum problema. Isso não é problemático em lugar nenhum. Mesmo porque é óbvio que nós não estamos falando de maneira oficial, porque para falar de maneira oficial com o INEPAC, ou com o município, ou com o IFAM, a gente precisa ter uma anuência do Fluminense. Foi o que o Mário nos deu e nos tirou em 24 horas. Agora, nós falamos de maneira extraoficial. Quando a gente foi conversar sobre o bem tombado, eu entrei em contato com o IFAM, que o IFAM regula tudo no Brasil. Tudo é saído do IFAM. Então, eu fui conversar com o IFAM, com um arquiteto do IFAM, para perguntar sobre isso. Ele, não, isso não tem problema. Isso, você não vai destombar, você vai, ainda mais que você quer voltar a 3 anos antes do que ele é hoje. Porque ele foi um estádio de 1922, a gente quer voltar para 1919. Agora, nós podemos cobrir. O nosso projeto tem o estádio todo coberto. Por quê? Porque a cobertura é que nem a entrada A, B, C, D e E do Maracanã. Eu estou acrescentando. Então, isso não tem problema nenhum para nós colocarmos. Isso não é impeditivo. Impeditivo seria se eu tivesse uma cobertura e quisesse jogar sem cobertura. Aí não pode. Tem que ter. Porque ele é tombado. Ele é tombado com uma cobertura. Então, não tem nada, Pedro. Isso aí simplesmente é a coisa mais simples do mundo. Fora isso, uma coisa importante. A outra coisa importante com o destomamento. Em 2019, foi votado aqui no Estado e na Prefeitura a volta da geral. A volta da geral já está aprovada. Eles só não sabem como é que eles vão fazer, mesmo porque vai ter a nova licitação agora para tomar conta do estádio, Flamengo, Fluminense, Vasco, esse pessoal todo, mas já tem a previsão da volta da geral. Pessoal em pé. Está aprovado, em 2019 isso foi aprovado. Agora, eu queria falar de uma coisa, porque já está ficando grande demais esse vídeo, uma coisa bastante simples. Em setembro, agosto, setembro, no início do ano, o Mário falou que tinha contratado uma empresa para ver a estrutura das Laranjeiras. Vou mostrar a estrutura como ela é. É claro, essas imagens já tem tempo, já circularam bastante. Mas as estruturas continuam, pode não ter planta nascendo, mas elas estão aparentes, porque isso não foi consertado. Vamos dar uma olhada? Viram? Viram o tamanho da escada que eu falei no último vídeo? 2 pessoas não sobem e descem. Se você estiver subindo e uma descendo, uma tem que encostar na parede para outra descer, ou o contrário.
Como é que você vai fazer uma... Só tem 3 escadas na parte de cima inteira. Só tem 3 escadas. Uma na altura do escanteio das quadras de tênis, uma no placar e uma lá na lateral, quase chegando no final do início da arquibancada em direção a Pinheiro Machado. Só tem 3. Imagina se o nosso lotado tem que sair correndo. Vai ter nego atropelando. Só dá pra... E tem mais. Dá para notar nas coisas que os degraus só cabe um sapato 41. 43 já sobra no degrau. Isso é um negócio perigoso. Por isso que tá fechado. E aí sim o bombeiro falou assim, ó, aqui tá perigoso. Se permitirem, isso aí vai ter um custo. Para bom entendedor, tá entendido. Mas no início do ano, o Mário falou que ia fazer tinha contratado uma empresa para fazer um laudo, enviar o laudo estrutural, fazer um laudo em cima das estruturas do estádio. E entregar em abril. Não ficou pronto em abril. Mas quando chegou em julho, se não me engano, recebemos os laudos. Aí teve uma reunião do Conselho Deliberativo, não sei se foi em agosto ou setembro. 2 conselheiros, o Sérgio Pode e um outro conselheiro, que eu não sei o nome, se eu souber, eu informo depois, eles pediram para dar uma olhada no laudo. Aí o Mário colocou o seguinte, não, que era muito grande, é uma coisa, como se o Sérgio, que é arquiteto, o outro que também é engenheiro, não fossem, ele é um laudo que eles trabalham com isso. Mas tudo bem, mas ele disse que ia dar a conclusão que chegaram, só a conclusão, para os 2 darem uma lida, mas não ia disponibilizar o laudo completo. Isso foi em setembro, agosto ou setembro? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Até hoje não disponibilizou. Até hoje não disponibilizou. Estranho, né? Da mesma maneira que foi colocado na live ontem, que o Fluminense vai usar a lei de incentivo. Isso não tem o menor problema. Agora, quando você fala que já está usando, não pode usar. Foi aprovado por o IDEC um projeto, um valor para fazer o projeto executivo de R$850 mil, mais ou menos. Tem que ter esse projeto para poder gastar. Verba tem, porque vai pegar o dinheiro do esporte olímpico para botar lá. Tudo bem. Agora, o que vai fazer? Quanto é que vai custar? Ninguém sabe. E se for fazer uma obra de 5 milhões, 6 milhões, como é o valor que está disponível, vai ser uma coisa muito vagabunda. Não é pouco, não, é muito vagabunda. Porque ali é para se gastar muito dinheiro. Só para melhorar. Não é o nosso caso. No nosso caso tem um edifício, tem um museu, tem um restauro de uma sede inteira. Restauro, não é obrinha, não, é um restauro. E depois fazer o estádio. Arquitetonicamente, lembrando 1919, por dentro 2022. Moderníssimo. Atrás dos gols, só arquibancada, cimento, nas 2 laterais cadeiras. Todo coberto. Com camarote, com cabines de rádio e TV. Não são muitas, são poucos, porque o estádio é pequeno. Eu quis mostrar esse projeto quando fiz a entrevista, quando o Pedro fez essa entrevista comigo. Eu perguntei, Pedro, eu estou indo à cidade amanhã, você quer ver o projeto? E estou indo também no outro dia, não pude ir um dos 2 dias porque a agenda dele estava cheia. Eu ia mostrar para ele como é simples. Quem já viu diz que é bonito e é simples. E é verdade, é bonito e é simples. E é fácil de fazer. Então, é uma coisa muito simples. Você falou, agora eu acho que não foi feito uma investigação sobre isso. Por exemplo, eu fiz uma investigação para descobrir tudo do esporte olímpico. Eu estou bobo. Eu acho que os conselhos do Fluminense têm que bater pesado para saber o que são esses 5 milhões a mais nos salários, encargos e benefícios do esporte olímpico. Porque só tem isso, só 5 milhões a mais colocado ali, plantado ali. Depois também 2 milhões e 700 de serviços terceirizados e gastos gerais. Isso não existe. Estou falando agora de uma praia que eu conheço. E eu fui investigar isso devagarzinho, fui ver quantos funcionários tinham, fui ver o salário de cada um. Pô, 74 funcionários, desses 74, 40 não tem formação universitária. E os que estão ali, esses 40, 80%, de 70% a 80%, não completou o fundamental. Aí você está 8 milhões de reais de salário, em cargos e benefícios, para 74 pessoas. Quando o salário maior de um professor, de um técnico de basquete, vôlei, natação, waterpolo, é 4 mil reais. E todo mundo está calado. Mas eu fui investigar. E confirmei com alguns profissionais o valor.
E isso está na transparência do Fluminense, todo mundo está calado. Agora, com relação ao estádio, ao projeto do estádio, que é extremamente fácil, inicialmente foi pensado por 8 tricolores, 2 tiveram que sair por problemas profissionais e privados, e entrou mais um. Quer dizer, nós somos desde 2017 7 camaradas que só pensam nisso, e cada um com a sua expertise, buscando saber onde é que pode andar, onde é que não pode. No que diz respeito a tombamento, é comigo, é a minha expertise. Então, é uma coisa... O projeto é extremamente simples, não tem nada que segure. Isso aí, eu queria falar isso, porque isso incomoda. Porque eu trabalho com isso há 20 anos, conheço as leis, já trabalhei em restauro, aprovando o projeto, e quando eu falo, isso é muito difícil, bombeiro, não, bombeiro foi difícil, o bombeiro Fluminense é difícil, porque existe hoje. Porque nós estamos trabalhando em cima da lei mais recente que tem no Brasil, e é a melhor lei para equipamento esportivo. Se alguém tiver saco de ler, Decreto 44035/2013 RJ. Vocês vão ver ali que tem tempo para sair, abertura, tamanho das portas para sair, número de entradas para entrar no campo e sair do campo, espaço entre uma entrada e outra, tudo isso nós levamos em consideração. Só vocês olharem aqueles desenhos que estão no leiteria há 500 anos, vocês vão ver que, que a gente chama de vomitório. Nós criamos 2 vomitórios e 2 rampas nas sociais, porque não tem nada no social. O social não tem nada. Só entrada pelo bar do Fidelis. Então, o nosso projeto é extremamente fácil e não é um projeto de 5 milhões de reais. O nosso projeto executivo vai custar fácil 1,5 milhão para cima. O executivo. O de arquitetura, porque são 2 projetos de arquitetura, um com um escritório especializado em restauro e um de arquitetura mesmo, que é a parte nova. A brincadeira custa de 800 a 1 milhão. Agora, o nosso estádio, com tudo envolvido, inclusive edifício administrativo, é menos de 100 milhões. Agora, 5 milhões é para fazer uma obrinha de... Vamos pintar a arquibancada, pintar, azulejar o banheiro, o vestiário dos juízes, que não tem, botar um aparelho split lá no vestiário. Não tem sala de doping, não tem... Mas também não tem problema, para jogar 5 jogos do Carioquinha, do Rubinho, pode deixar do jeito que está. Porque na primeira vez vai encher, porque, vamos ver um jogo na Laranjeira, pessoal que nunca viu. Tem gente de 20 anos de idade que nunca viu, porque tinha 2 anos quando pararam os jogos. Mas no segundo jogo já não vai encher. Porque é um desconforto, já viu. Contra quem que vai ser o jogo? Contra o Resende. Vai dar 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, está lotado. E poderia dar 15 se o estádio fosse bem coisinho. Mas além disso, outra coisa muito importante. O estádio foi pensado como arena. O nosso projeto pensa no estádio como arena. A primeira arena de shows da Zona Sul. Então, e é fácil. Tudo é extremamente fácil. Se quiser, Pedro, quiser ver, me procura. Te mostro o projeto, você vai falar assim, puxa, isso é simples mesmo. Falou? Saudações tricolores, daqui a 2 dias, gente, vou começar a fazer uma coisa muito polêmica.